A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e hoje nós vamos estudar a lição número 11 desse terceiro trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que estamos estudando o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje tem como título Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. O texto áureo está em Hebreus 6, 5, a parte A. E provaram a boa palavra de Deus. A verdade prática, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 8, dos versículos 1 ao 12. Nessa lição, então, nós vamos ter como foco o ensino da palavra de Deus e o seu incontável valor para os nossos dias. Nós temos que entender que sem a palavra de Deus não tem avivamento espiritual verdadeiro. Nós estamos estudando desde a lição 1, então, sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual. E sem a palavra de Deus não tem como ter um avivamento espiritual verdadeiro e duradouro. A palavra de Deus, ela é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do cristão como indivíduo e da Igreja de Cristo como unidade. E Esdras sabia que para ocorrer uma real reconstrução de Israel, era preciso restaurar a identidade do povo judeu como povo de Deus. Identidade espiritual e moral. E para isso só era possível conhecendo a lei do Senhor, pois Israel é povo do Senhor, é povo de Deus. E isso não é diferente nos nossos dias. Para que nós tenhamos convicção da nossa identidade como filhos de Deus, nós precisamos conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer esse nosso Deus, conhecer o que Ele fala, conhecer o que Ele quer para nós, e tudo isso só é possível lendo e conhecendo o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós precisamos destacar aqui que a revista não segue uma linha cronológica do tempo. Nós começamos lá da lição 1 até a lição 10, estudando sobre o avivamento e a reconstrução de Jerusalém. O povo retornando do cativeiro, uma primeira turma com Zorobabel, depois e com Zorobabel a reconstrução do altar, depois a reconstrução do templo, e vimos em seguida Neemias voltando com uma turma de judeus também e reconstruindo os muros. Mas Neemias foi a terceira turma. Entre Zorobabel e Neemias tem Esdras, que volta com o que é considerado, que é chamado uma segunda turma de judeus do cativeiro. Mas a lição não trouxe Esdras até agora, na lição 11, não falou dessa segunda turma. Fomos da primeira para a terceira, porque estávamos falando mais de coisas físicas, vamos falar assim, né? O altar, o templo, os muros, e fazendo, é claro, o link espiritual com tudo isso. Mas agora, nessa lição 11, que aí traz de uma forma mais clara a segunda turma de judeus que voltaram para Jerusalém, essas lição 11, então, elas não fala diretamente de reconstrução de coisas materiais, de coisas físicas, mas espiritual e moral. Identidade espiritual, reconstrução da identidade moral do povo de Israel e reconstrução da identidade espiritual. É importante nós destacarmos isso. Neemias, ele voltou para Jerusalém no 20º ano do rei Artaxerxes. E Esdras voltou no 7º ano. Então, entre Esdras e Neemias, tem ali uma distância de 13 anos. E já que eu falei de anos de distância, vamos aqui para Esdras 6 e 7. Quando nós lemos a Bíblia de uma forma contínua, nós não percebemos tanto a distância entre um capítulo e outro. E é importante nós sabermos de alguns detalhes, porque vai nos ajudar, inclusive, na nossa fé. Que muitas vezes nós estamos esperando algo, esperamos um mês, um ano e cansamos.
E achamos que as coisas também aconteceram de forma contínua na Bíblia, mas há os espaços de tempo. Aqui entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, entre o último versículo do capítulo 6 e o primeiro do capítulo 7, tem 57 anos de diferença. 57 anos de distância. O capítulo 6, ele aconteceu em 516 anos antes de Cristo, e o capítulo 7 em 459. Então tem ali 57 anos de distância, né, de intervalo. E se fosse colocar aqui, né, forma cronológica a história, entre o capítulo 6 e 7 de Esdras, acontece então a história do livro de Esther, só para situarmos então. A Bíblia não relata como foi o despertar de Esdras para ir a Jerusalém. Se ele estava orando e sentiu esse desejo, se veio alguém e contou alguma coisa, se Deus falou com ele de uma forma particular, a Bíblia não relata. Mas nós precisamos entender um pouquinho como é que estava o povo, depois de tanto tempo no cativeiro, porque eles ficaram 70 anos, né? Aí Zorobabel voltou com a primeira turma, e de Zorobabel até aqui passaram-se aí cerca de 80 anos. Então, 150 anos do povo judeu no cativeiro, porque com Zorobabel foi uma primeira turma, ficou muita gente aqui ainda. Pensa, 150 anos, eles já não usavam a língua hebraica, a língua mãe deles. Eles tinham adotado o aramaico, que era a língua dali, do povo do cativeiro. E eles já, por não falar o hebraico, por não usar o hebraico, então eles também já não tinham conhecimento da lei do Senhor, muita coisa tinha sido deixada de praticar e não sabiam mais sobre a lei do Senhor, isso que é importante frisar. E Esdras, então, ele é levantado por Deus justamente para isso, para resgatar a identidade do povo de Israel, começando a ler e entender a palavra de Deus. Tinha que resgatar a língua, o hebraico, tinha que resgatar muita coisa para voltar para Jerusalém, para ir para Jerusalém e sentir e viver realmente como um povo de Deus, com uma língua própria, com uma identidade própria, obedecendo à lei do Senhor. Então é nessa situação que Esdras volta para Jerusalém, com um povo que não falava mais o hebraico, que falava somente o aramaico, que não conhecia a lei do Senhor, que não seguia mais as diretrizes de Deus. É nessa situação. Inclusive, Esdras é citado como se fosse um segundo Moisés para o povo judeu. Né? O Talmud, em vários escritos judaicos, Esdras é citado como se fosse o segundo Moisés, já que o primeiro recebeu a lei do Senhor lá e passou para o povo. Esdras aqui tinha essa incumbência de pegar a lei do Senhor e passar para o povo novamente. Então ele é conhecido, né? Ele tem esse destaque de ser conhecido como um segundo Moisés. Dessa forma, então, nós vemos como Esdras foi essencial para a identidade do povo judeu, para o resgate da identidade do povo judeu. Bom, o povo, quando foi para o cativeiro, eles foram sob o domínio do Império Babilônico. Lá, o Império Persa derrotou a Babilônia, e os judeus passaram, então, de serem de domínio babilônico para o domínio persa. Continuaram sendo cativos, mas sob domínio persa. E o Império Persa, eles eram mais brandos, né, do que os babilônicos. E isso facilitava ali uma série de coisas. O rei persa, ao ter contato com Esdras, ficou impressionado com o seu elevado grau de conhecimento da lei de Deus. De alguma forma, Esdras se apresentava ali para o rei e o rei ficou sabendo ali da história do povo e do cativeiro e da lei de Deus também, porque dá a entender pelo versículo 14 que eu vou ler aqui, que o rei conhecia e sabia como é que era a lei do Senhor. Então eu penso que Esdras tinha esse contato direto com o rei e o rei tomava conhecimento das coisas de Deus.
Olha o que está no versículo 14. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. Então, de alguma forma, o rei falou assim, olha, agora você vai voltar para Israel, para Jerusalém, eu quero que você vá, então, e confira se o povo vive de acordo, segundo a lei do teu Deus, segundo o que está na tua mão. Então, vai e confere, e faz inquirição, coloca esse povo de acordo com a palavra de Deus. E o versículo 6 fala assim, né, de Esdras, que ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E o versículo fala assim, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, em algum momento, teve essa conversa do Esdras dizendo, olha, eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir para Israel, eu quero voltar para a terra dos meus pais, eu preciso disso e disso. E o rei concedeu, e na verdade deu muito mais do que Esdras pediu. O rei fez o quê? Ele fez uma carta com poder de decreto, está aqui no capítulo 7, dos versículos 12 a 26, com 3 principais orientações ali. Esse versículo que eu já li, o 14, avaliar a situação em Judá segundo a lei de Deus. Então era um decreto do rei, um rei ímpio, que Esdras verificasse a situação em Judá segundo a lei de Deus. Garantir o uso justo das riquezas materiais que estavam indo e promover a sabedoria piedosa na liderança, ou seja, fazer com que a liderança fosse piedosa para colocar o povo nos conformes ali da lei de Deus. Para isso, então, o rei colocou algumas coisas nesse decreto, nessa carta. Primeiro, que poderia ir para Jerusalém com Esdras quem quisesse. O judeu que quisesse voltar, vamos dizer assim, né, que é voltar para a casa dos pais, porque quem estava ali não tinha nascido em Israel, já tinham se passado 150 anos da saída de Israel, né, que eles tinham ido para o cativeiro. Então, quem estava indo para Jerusalém agora, inclusive Esdras, tinha nascido ali no cativeiro. Eles não... O voltar, quando eu falo voltar, é voltar para a terra dos pais. Não voltar de onde eles tinham saído, porque eles não tinham saído de Jerusalém. E os que voltassem, então, o rei falou, então, volta quem quiser, eu estou autorizando. E dos que voltarem, pode levar ouro e prata, o que quiserem, inclusive os que eu vou dar, ouro e prata dados pelo rei, dados por seus conselheiros e até ofertados pelo povo. O que aconteceu? Muitos judeus não quiseram voltar, não quiseram ir para Jerusalém, eles quiseram continuar vivendo ali onde eles estavam. Mas eles ofertaram para os que estavam voltando. O rei também falou o seguinte, os utensílios que estavam aqui na Babilônia, então que sejam restituídos, leve de volta. E a história extra-bíblica fala que eram vasos que estavam então voltando. E o rei fala mais, todas as despesas para a casa de Deus, elas serão pagas com os tesouros do rei. Os servidores da casa de Deus não pagariam impostos, nenhum tipo de taxa, e Esdras ainda tinha autorização para nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica em Jerusalém viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Está aqui no versículo 25. E o que é interessante é o seguinte, o versículo 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado, ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Então, um rei ímpio disse o seguinte, se o povo judeu não obedecer ao seu Deus, então que morra, ou então que fique sem nada, que seja colocado fora, ao desterro. Então, só para entendermos o trabalhar de Deus. O povo tinha que obedecer a lei de Deus. Não tinha opção de não obedecer. Esdras estava indo com essa ordem. Obedece, obedece. Flávio Joséfo fala que Esdras era a pessoa que mais conhecia a lei de Deus em sua época. Era o maior conhecedor da lei de Deus. Ele era escriba, de linhagem sacerdotal, ali da família de Arão, não fala exatamente sobre seus pais, nada disso, mas ele era de linhagem sacerdotal, como nasceu no cativeiro, mas ele tinha colocado no seu coração
conhecer a palavra de Deus. Esdras, ele conhecia a palavra de Deus, por isso ele podia ensinar. Nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos entender como foi essa volta de Esdras. Então, com esses que se voluntariaram a voltar, a ir para Jerusalém com ele, foram cerca aí de 5.000, 6.000 pessoas. A história bíblica fala exatamente 1.496 homens voltaram com Esdras. Se nós considerarmos uma mulher por homem, já temos aí quase 3.000 pessoas. Se for uma criança por casal, já dá quase 5.000, 4.500. Então aí 5.000, 6.000 pessoas voltaram com Esdras. Uma distância de 1.600 quilômetros, atravessando o deserto, atravessando regiões perigosas, regiões que eram conhecidas como tendo assaltantes, bandidos e pessoas querendo se aproveitar dos viajantes que passassem por ali. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ver como Esdras agiu em relação a isso, né, durante a viagem. A viagem durou 4 meses, conforme está aqui em Esdras 7, os versículos 8 e 9. Vamos ler então alguns versículos aqui no capítulo 8. Versículo 15. Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Saiu do cativeiro, lá da região da Babilônia, e indo em direção a Jerusalém, pararam aqui perto desse rio e ficaram ali 3 dias acampados. E Esdras passou em revista o povo, olhou todo mundo, perguntando família, de quem era, de quem não era. Teve esses nomes, foram todos anotados, estão aqui descritos. E Esdras viu que não tinha nenhum levita. E isso era um problema, porque ele estava voltando, ele estava indo para Jerusalém para ensinar a palavra do Senhor, para resgatar essa questão espiritual, para fazer com que o povo obedecesse a lei do Senhor, inclusive por decreto do rei. Então, os levitas eram essenciais nesse retorno, nesse recomeço. Ele viu que não tinha nenhum. Então, o que ele fez? Ele juntou aqui algumas pessoas, que ele fala aqui no versículo 16, e falou, enviei-os a Ido, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo. Então, eles falaram assim, olha, vão lá, fala isso, 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 convence, faz com que eles despertem, com que eles tenham esse desejo de voltar, de ir para Jerusalém. Nós precisamos de ministros para a casa do nosso Deus. E o versículo fala assim, trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. E aí ele fala aqui, cita aqui quem aceitou esse convite, foi de boa vontade, somou 38 levitas. 38 levitas é pouco para mais de 5.000 pessoas, inclusive para os que já estavam em Jerusalém, é sim. Mas Deus trabalha um pouco, não podemos esquecer disso. Então foram 38 levitas e 220 netineus. Esses netineus citados aqui em Esdras são os gibeonitas, lá em Josué 9, 23, só para esclarecer. E eles voltaram, então, aceitaram voltar para Jerusalém, juntamente com esse grande grupo aqui de Esdras, com Esdras. E aí no versículo 21, Esdras faz o quê? Ali, enquanto eles estavam ali acampados, apregoei um jejum. Para quê, né? Para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Preste atenção, versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. 2 coisas, jejuaram, se humilharam, pediram que a boa mão do Senhor fosse sobre eles e cuidasse deles. E o versículo 23 fala que Deus os atendeu. Então, primeira coisa, orar, jejuar, se humilhar, buscar a face do Senhor. Se o nosso pedido, se o nosso jejum é digno, é da vontade de Deus, aquilo que estamos pedindo, Deus vai atender. E segunda coisa que falta, e eu tenho que me incluir nisso, que muitas vezes falta para mim também,
é vergonha na cara. Nós precisamos parar de pedir coisas para as pessoas que não vão nos dar. Seja coisa material, seja moral, sejam coisas, né, de caráter moral, não importa. Parar. É com Deus que nós temos que pedir as coisas. É Deus que é o nosso provedor, é Deus que nos supre de todas as coisas. Esdras, né, eu circulei aqui na minha Bíblia, destaquei bem. Porque tive vergonha de pedir ao rei. Nós precisamos disso. Nos nossos dias, nos nossos tempos. Orar mais. E ter mais vergonha de pedir certas coisas para as pessoas. E de exigir, e de esperar respeito, e de querer isso, reconhecimento e não sei mais o que. Não, é com Deus. Nos atentemos para esse versículo 22. E esse tive vergonha também nos remete ao seguinte: nós temos que viver aquilo que ensinamos, nós temos que viver aquilo que pregamos. Se nós falamos que nós temos um Deus forte, um Deus poderoso, nós temos que viver isso. Nós temos que viver na proteção e na segurança de Deus, certos de que se acontecer alguma coisa, é na permissão de Deus. Nós temos que viver isso que a gente ensina, isso que a gente prega, isso que a gente lê. E Esdras vivia exatamente aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava. Ele fala que nós dissemos para o rei que Deus é sobre todos os que o buscam. Então nós vamos viver isso. Nós vamos viver debaixo da poderosa mão de Deus. Agora, nós vamos fazer aqui para entender um pouquinho melhor, nós vamos gradualmente sair de Esdras 8 e vamos para Neemias 8, até por conta dessa questão cronológica, nem o livro de Esdras e Neemias ele também não está de uma forma exatamente cronológica, né? Neemias 8 entraria aqui depois de Esdras 8. E citando, né, aproveitando que na Bíblia judaica, lá no original, Esdras e Neemias compõem um livro só. Então, Esdras vivia aquilo que ele ensinava, ele vivia aquilo que ele lia na lei do Senhor. Esdras conhecia, por isso podia ensinar, repetindo essa frase. Para que se ensine é necessário que se conheça. Para se conhecer é preciso ler. O povo de Deus, o povo de Israel, havia esquecido a palavra de Deus, tinham deixado de falar o hebraico, falavam só o aramaico lá, que era a língua no cativeiro, língua falada na Babilônia. Os textos sagrados em hebraico, eles só eram acessíveis para os escribas, que copiavam continuamente, tinham acesso e conheciam o hebraico. Os escribas foram os responsáveis por não esquecer o hebraico, por garantir que o hebraico continuasse sendo falado. E Esdras faz esse resgate, então, da identidade do povo de Israel, inclusive na língua, voltando a ler e entender o hebraico. Esdras ele era versado, hábil, ele tinha extrema facilidade no entendimento do texto sagrado, ele era vocacionado por Deus para o ensino da palavra, ele tinha esse chamado. Esdras 7 e 9, ele fala que a boa mão do Senhor estava sobre ele, a segunda boa mão do seu Deus sobre ele, sobre Esdras. Não tinha esse reconhecimento. Nós temos que saber que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 2, de 11 a 16. Então, por que Esdras foi levantado? Né? Eu já falei que ele era de linhagem sacerdotal, da família de Arão. E ele tinha preparado seu coração para conhecer da palavra de Deus. Esdras cumpria a lei. Olha, Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade de ensinar a palavra de Deus. Deus estava com ele tinha esse chamado, mas ele se preparou. Então não basta ter desejo, não basta ter o chamado, é preciso se preparar para cumprir com esse chamado. Vamos lá para Neemias 8, então, versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel.
A lei de Deus, então, foi trazida publicamente e lida no primeiro dia. Houve santa convocação em praça pública, leitura em praça pública, né? Trouxeram ali o livro da lei. A história fala que cerca de 30 mil pessoas se reuniram ali para ouvir isso. Versículo 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Todo mundo, homens, mulheres e crianças, conseguia entender o que estava ouvindo, então já era apto para ouvir a palavra de Deus. Não tinha 10 anos, 15 anos, vida adulta, não. Conseguia entender o que estava ouvindo, já estava ali, ouvindo a palavra de Deus. No versículo 3, ele leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Cerca de 30 mil pessoas, da alva até o meio-dia. O que é isso? Das 6 até o meio-dia. 6 horas contínuas, 30 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus. E o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Graças a Deus não tinha celular naquela época, né? Porque hoje dá-se justificativa até para isso. Eu estou falando de Deus, estou chamando para vir no culto. Durante o culto, durante a palavra de Deus, mexendo no celular, mandando mensagem, dando risada. Eu já fiz isso também. E antes de falar aqui, Deus já me repreendeu, já falou meu coração. Temos que estar mais atentos à palavra de Deus. Nos desligar de coisas ao redor e estarmos mais atentos à palavra de Deus. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então, olha só, não foi algo que aconteceu assim, acordei hoje, quero ouvir a palavra de Deus, vou lá. Não, houve um planejamento. Fizeram até um púlpito para esse fim. Um púlpito de madeira. Então, assim, tem que ter planejamento, inclusive, para isso. Tenho que planejar domingo de manhã levantar cedo e ir na escola dominical. Eu tenho que planejar ir no culto de ensino. Eu tenho que fazer parte da minha vida, da minha rotina. Tem que fazer parte do meu planejamento, das minhas coisas a fazer, estudar, ouvir a palavra de Deus. E isso é importante. Bom, aqui no decorrer do texto, nós vamos ver que no capítulo 8, não vou ler todos os versículos, que Esdras tinha aqui 13 auxiliares e mais os levitas para ajudar o povo a entender a lei. Porque o povo falava aramaico, a lei estava escrita em hebraico. A Bíblia não fala, não deixa claro se teve um revezamento ali na leitura, mas eu penso que sim, e muitos comentaristas dizem que sim, que teve, afinal eram 6 horas de leitura, mas a Bíblia era lida, a palavra de Deus era lida em hebraico e traduzida e explicada ao povo em aramaico. Obviamente que com o tempo o povo voltou a falar o hebraico e de ouvir também, foram aprendendo e reaprendendo, né, para os que eram mais idosos, mas nesse início aqui era desse jeito, era lida em hebraico e traduzido para aramaico. O versículo 7 fala assim, né, aí os nomes dos auxiliares ali de Esdras, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Eu acho interessante a Bíblia trazer essa expressão. O povo estava no seu lugar. Ou seja, não ficava levantando para ir no banheiro, para isso, para aquilo, porque lembrou de uma coisa, porque quer falar com alguém, porque precisa resolver alguma coisa com alguém e não quer ficar depois do culto ali para resolver. Não, o povo estava no seu lugar. Não ficavam andando. E aí leram no livro Na Lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se liam, né? Explicando ali o que eu falei. A palavra de Deus era lida e explicada e o povo entendia. No versículo 10, o povo entendeu, ao ouvir a lei de Deus, que eles estavam em pecado, que eles tinham pecado contra Deus e passam a chorar e lamentar pelo pecado. Mas aí, Esdras e Neemias chamam a atenção do povo e falam, olha, agora não é hora de se lamentar pelo pecado, agora é hora de se alegrar e ser gratos pelo acesso à palavra de Deus, porque nós estamos recomeçando, vocês estão recomeçando. Vamos nos alegrar por termos
esse acesso à palavra de Deus, por estarmos entendendo a palavra de Deus, porque estamos ouvindo as palavras da lei. E foi o que eles fizeram, e se regozijaram, e se alegraram, e comemoraram ali, conforme está no versículo 12, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vamos nos alegrar por termos acesso à palavra de Deus, e vamos aproveitar esse acesso. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Deus ordenou isso lá em Deuteronômio 31, de 9 a 12. Deus ordenou que a palavra fosse ensinada ao povo. O povo, de 7 em 7 anos, em convocação solene, deveria ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Jesus também ordenou que os seus discípulos ensinassem a todas as nações a guardarem tudo que ele tinha mandado. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O apóstolo Paulo também enfatizou a importância de ensinar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4 e 2, ele fala que pregues a palavra. Em 2 Timóteo 2 e 2, ele fala que os homens, que todos sejam idôneos para também ensinarem a outros sobre isso aqui, sobre a palavra de Deus. Romanos 12, 7 nos dá aquela puxadinha falando, se é ensinar, se o seu chamado, se o seu dom é ensinar, que tenha dedicação ao ensino. Se dedique, como Esdras, dedicação. Colocou no coração que ele ia ensinar, que ele ia falar da palavra do Senhor. E ele se dedicou a isso. Falando um pouquinho ainda aqui do capítulo 8, só para a gente encerrar, Esdras leu então a palavra do Senhor das 6 ao meio-dia, cerca de 30 mil pessoas, ninguém saía do lugar, todo mundo prestando atenção, se alegraram porque entendiam que era ensinado, que era falado, e ele leu do primeiro dia, está aqui no versículo Neemias 8 e 18. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, foram 7 dias. Celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, então, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. 7 dias, lendo a palavra do Senhor, por 6 horas por dia. Eles leram toda a lei do Senhor. Toda a lei do Senhor. E eu sempre falo isso. A Bíblia não traz em nenhum lugar que nós temos que ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala em muitos lugares que nós temos que ler a palavra do Senhor todos os dias, meditar nela dia e noite, como eu li em Josué 1 e 8. Mas é interessante que nós leamos pelo menos uma vez na vida a Bíblia toda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma outra aula sobre bibliologia, sobre a palavra de Deus. Assista, é interessante entendermos um pouco mais sobre isso. E lá eu falo sobre a questão de ler a Bíblia toda. Aproveite e assiste esse vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição. É interessante aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. O que acontece então quando nós ensinamos a palavra de Deus? Quando as pessoas aprendem mais da palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus gera temor a Deus. Está lá em Deuteronômio 4:10. Ajunta-me o povo e eu farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio 8:6. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Com temor, nós nos afastamos do mal. Provérbios 13:7. Com temor, nos desviamos do mal. Provérbios 16:6. E aborrecemos o mau caminho. Provérbios 8:13. Com Esdras, o povo reconheceu e confessou os seus pecados. Apartou-se de deuses estranhos, de casamentos mistos, como vamos ver na lição 12. O povo adorou a Deus e fez um concerto firme com Deus. Está aqui em Neemias 9, do 1 em diante. A palavra de Deus é o poder de Deus. Romanos 1:16. Então, precisamos ler a palavra de Deus. Ao lermos e conhecermos esse Deus soberano, criaremos, o temor a Deus será gerado no nosso coração. E com temor a Deus nasce, é o princípio da sabedoria de Deus na nossa vida. Ao ensinarmos a palavra de Deus, ao aprendermos da palavra de Deus, nós desenvolvemos
normas espirituais, valores espirituais, né? Que valores são esses? Deus fala aqui em Ezequiel 36, versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observarei. O crente, quando começa a conhecer a palavra de Deus e nasce esse temor a Deus, ele se torna, conforme ele caminha com Deus, uma pessoa honesta a toda prova. Né? Romanos 12, 17, 2 Coríntios 8 e 21, Filipenses 4 e 8, 1 Pedro 1 e 12. Isaías 63 e 8 fala assim, porque ele dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu salvador. Filho de Deus não mente, filho de Deus é honesto, filho de Deus fala sim, sim e não, não. Em Mateus 5 e 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Inclusive, o meio termo, ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro não se enquadra aqui no que Jesus disse em Mateus. Sim, sim e não, não. A Bíblia nos ajuda a nos posicionar, a ter nossas opiniões definidas. Não precisamos e não devemos ficar em cima do muro. Daí Efésios 4 e 25 também. O crente, ao aprender da palavra de Deus, ao tomar conhecimento, ele não se apodera das coisas dos outros. Não importa se são cargos, se são pessoas, esposa, marido. Ele não pega nada físico, nada material e não se aposta das coisas dos outros. Efésios 4 e 28. Lucas 19 e 8, nós lemos sobre Zaqueu, que depois de salvo quis restituir tudo aquilo que havia defraudado dos outros. O crente verdadeiro vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Efésios 5 e 3. O crente jamais dá falso testemunho de alguém. Não mente, não inventa, não aumenta. Êxodo 20 e 16, Provérbios 10 e 18 e Tiago 4 e 11. O ensino da palavra de Deus dá conhecimento. A igreja de Corinto foi enriquecida pelo ensino da palavra de Deus. Pelo ensino da palavra de Deus receberam conhecimento, tá? 1 Coríntios 1 e 5. O conhecimento consolida a força do crente. Provérbios 24 e 3. Pelo conhecimento que nós temos da Bíblia, nós sabemos o que Deus nos dá gratuitamente. 1 Coríntios 2 e 12 e Efésios também, nós estudamos isso no trimestre passado, as incontáveis bênçãos que Deus nos dá. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação. João 8 e 32. Pelo conhecimento que temos da palavra de Deus, sabemos que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Pelo conhecimento da Bíblia, podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5 e 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. E encerrando essa lição, Salmo 119 e versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Conforme nos aprofundamos em conhecer a Deus, vamos pecar menos, porque vamos ter as palavras da Bíblia no coração e lembraremos delas em todo tempo para não pecar contra Deus. Saberemos como agradar a Deus, conhecendo a sua vontade, que está aqui, escrita na sua palavra. Leia a palavra de Deus todos os dias. Se você ainda não tem esse hábito, busque desenvolver esse hábito a partir de hoje. Se possível, leia a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida. Mas se você acha que não consegue, que não é possível para você, tudo bem. A Bíblia não dá essa ordem de ler tudo isso aqui. Mas nós temos que ler isso aqui, todos os dias. É aqui, a fonte de conhecimento de Deus. Quer conhecer mais de Deus? É aqui. Quer ter sabedoria de Deus? É aqui. Quer ser bem-sucedido na sua vida? É aqui. É aqui que você vai encontrar tudo isso. Leia a palavra de Deus todos os dias. Amém? Eu agradeço a sua companhia. Tenha uma semana abençoada diante de Deus e até a próxima lição. Deus abençoe.